Meus amados, abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, nós vamos ler versículo 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Nós vamos falar marcas da igreja de Atos. Algumas marcas que foram importantes para eles, como também é importante para nós. Então, marcas da igreja de Atos. Diz assim o versículo 42, lerei os pares e convido a igreja a ler os ímpares. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Pai, tua palavra foi lida, rogamos que, Senhor, que é o dono da igreja, é o Deus Todo-Poderoso, venha nos instruir como igreja do Senhor, a também sermos igreja em nosso tempo e nosso momento. Agradecemos, ó Pai, pelos nossos irmãos que viveram lá no tempo de Atos, que viveram o que nós lemos. Agradecemos por isso, ó Pai. Agradecemos porque eles foram igreja no tempo deles e também nos ensinam também sermos igreja hoje. Tem misericórdia de nós. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, fale aos nossos corações conforme a necessidade de cada um. Assim que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Esse texto nos oferece um retrato que chamamos o retrato da igreja primitiva. A igreja primitiva. Ou a igreja dos primórdios, onde a igreja está sendo fundamentada e alicerçada agora nessa nova aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo. Não podemos esquecer que nesse mesmo capítulo 2 de Atos, há um ocorrido aonde, início do capítulo, desce o Espírito Santo, o que se chama de Pentecoste. Eles ficaram lá em cima de uma pedra, 120 pessoas, 50 dias, e por isso Pentecoste, 50 dias, eles ali aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. E não veio o Senhor Jesus Cristo, mas veio uma promessa que iria descer o Espírito Santo, e aí é o versículo Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém e até os confins da terra. O processo, eles estavam aguardando essa descida, vivendo em comunhão como igreja reunida, e a igreja aqui nesse tempo, nesse momento, está com 120 pessoas, e talvez você poderia pensar no ministério de Jesus, né? 120 pessoas em 3 anos, alguns vão falar assim, é um número bom, outros vão falar assim, não, é um número pequeno, né? Para o mestre, o grande Cristo. Sim, é um número pequeno. Primeiro ele começa com 12, e depois a igreja no final está com 120, e ele passa a grande parte do seu ministério com apenas 12. Tinha alguns outros que estavam do lado, mas aqui a igreja está com 120 pessoas.
Mas, logo após a descida do Espírito Santo, o que ocorreu? Que marcou a vida da igreja? A conversão de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Que está lá no versículo 39 desse mesmo capítulo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é para quanto o Senhor vosso Deus os chamar. E essa promessa não é apenas para esses que foram convertidos naquele tempo, mas também é promessa para a nossa vida, para o nosso coração. É a promessa do Senhor para cada um de nós. A promessa daquele que vive e reina sobre todas as coisas, aquele que estava agora naqueles 3.120 cristãos naquele momento, naquela fase da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é chamada dessa igreja primitiva. O Senhor estava operando maravilhas no meio dessa igreja. E veja o que diz o versículo 47, versículo final dele. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É o Senhor que convertia os corações, é o Senhor que mudava e que muda até hoje os corações do perdido, do aflito, do cansado, do oprimido. É o Senhor que vai ao encontro do perdido, é o Senhor que vai ao encontro do aflito. É Ele que vem. O véu se rasga de cima para baixo, não é de baixo para cima. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, e o morto, a única ação passiva do morto é morrer cada dia mais. E aí você pode lembrar, o morto de um dia é de um jeito, o morto de um ano não é do mesmo jeito, está mais morto, mais degradado, está no processo de morte. E esses que estavam no processo de morte foram resgatados e transformados com vida, vinda dos céus ao nosso encontro. Então o Senhor estava salvando dia a dia e estava acrescentando esses salvos na vida da igreja. Que maravilha, meus irmãos. É o Senhor que faz essa grande obra de salvar. É o Senhor que faz essa grande obra de transformar corações. E mudar o meu coração, como mudou o meu coração, como mudou o teu coração, e muda o coração daqueles que estão aí aflitos e caminhando para a morte. Por isso convido você a olharmos aqui algumas marcas da igreja de Atos. E a primeira marca é a dedicação à palavra. Dedicação à palavra. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra que perseveravam, ela traz o sentido de aderir a alguém, ser seu partidário, ser dedicado ou fiel a alguém, ser constantemente atento a, dar constante cuidado a algo, e isso esclarece mais para nós, dar constante cuidado àquilo. Meus queridos, esses que foram convertidos, agora eles estavam perseverando, eles estavam mantendo-se firmes e atentos à doutrina daquilo que estava lá, estavam atentos e firmes na comunhão e na adoração. Serão os nossos 3 pontos que nós iremos abordar. Mas é importante aqui nós relembrarmos e pensarmos que isso não foi um fogo de palha, isso não foi apenas um momento, uma circunstância, um ponto circunstancial na vida desses, mas foi, pelo contrário, algo que fendou, que marcou, que fez uma divisão na vida deles, o antes desse dia e o após desse dia. Houve uma transformação, porque o Evangelho não é para eu ir apenas no domingo, o Evangelho não é apenas para eu estar apenas um momento, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo não é apenas para passar um tempo, um momento na minha fase da minha vida e depois deixar.
mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vem para nos marcar e nos moldar e nos transformar agora em filhos dele. E isso muda totalmente a nossa compreensão de vida. Eu não estou passando, não, eu sou de Cristo. Eu não estou apenas numa fase da minha vida, não, eu sou dele. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura e agora eu estou firme e dedicado, constante à palavra do Senhor. Quando eu era jovem, nós falávamos daqueles que viviam indo e voltando, né? Chamávamos de crente Raimundo. Um pé na igreja e um pé no mundo, né? Chamávamos de crente Raimundo. Talvez hoje você possa ter alguns outros ditados aí, né? Outros ditados. Crente onda, né? Que vai e que volta, que passa e que volta. Não, pelo contrário. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é para nos moldar e nos transformar. Esses novos convertidos estavam dedicados, sedentos do Evangelho bíblico, sedentos da palavra do Senhor. Os discípulos estavam com uma missão enorme, gigantesca de discipular e ensinar essas 3.000 pessoas que estavam sendo sedentas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sedentas do amor, da graça e do cuidado. E percebe que a Bíblia vai nos falar que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E aqui a doutrina é ensino, é didaquê, é ensino. É aquilo que se é ensinado. A doutrina, ensino a respeito de algo, o ato de ensinar, de instrução doutrinária, de prática de vida. Esses que foram convertidos estavam agora sedentos dessa doutrina, dessa palavra do Senhor Jesus Cristo. Havia agora uma dedicação ao ensino, ao discipulado, ao viver do lado. E o que eles estavam ensinando para esses? Qual que é essa doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos é aquilo que eles aprenderam de Jesus. Essa é a doutrina. E Lucas vai falar algo que nos dá a entender a esse respeito. E diz assim: então lhe disse Jesus: ó Onésimo, é tardo de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E veja como que Jesus ensinava. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Jesus agora, para ensinar esses nécios, essas pessoas que não tinham conhecimento, e agora começa a ensinar como? Começa a ensinar desde Moisés, ensinando tudo o que estava a seu respeito nas Escrituras Sagradas. Jesus agora está ensinando esses discípulos, ensinando sobre ele e sobre o Evangelho de Cristo. Não podemos esquecer que neste mundo não havia, ou naquele tempo não havia, o Novo Testamento escrito. Por quê? Porque eles estavam vivendo o Novo Testamento, ainda não estava escrito. É posterior. Não tinha, ou tinha apenas o Antigo Testamento, ou parte desse Antigo Testamento compilado. E esse compilar era em rolos, pergaminhos, que não eram fáceis de manusear e que poucas pessoas tinham, porque era caro e era difícil de conseguir. Não havia comentários bíblicos como nós temos hoje. Não havia confissão de fé de Westminster, não havia confissão de Wittenberg, não havia nenhum tipo de confissão, não havia nenhuma forma outra de receber esse conhecimento, a não ser daqueles que tinham lido e estudado, e agora deveriam ensinar com fidelidade. Fidelidade ao Senhor, fidelidade à palavra do Senhor, fidelidade ao caminhar do Senhor e para o Senhor. Por tal motivo, essa fidelidade deveria ser
pronta a obedecer a palavra do Senhor e caminhando com o Senhor. Há uma corrida nos tempos atuais, meus irmãos, de muitos pentecostais, neopentecostais, a buscar a doutrina reformada, teologia bíblica. Quando eu ando por aí fora, converso com alguns irmãos pastores e vejo o que está acontecendo em nosso meio também ocorrer em outras igrejas, de pessoas que não tinham ou não frequentavam uma igreja de teologia reformada e agora têm se deparado com uma teologia bíblica nas igrejas reformadas. E muito do advento da internet, de ouvir mensagens de Hernandes, de Nicodemos e de outros irmãos presbiterianos e teólogos e bons teólogos que têm ouvido a palavra, ou anunciado a palavra do Senhor nosso Deus. Mas é lamentável e triste, algumas vezes, quando nós vemos dias de doutrina, de estudo de doutrina na igreja. O que acontece muitas vezes? Esvaziados. Aqueles da teologia reformada, aqueles que nasceram na igreja e muitas vezes deixam de buscar, deixam de olhar as Escrituras, porque já estão, abre aspas, saturados das Escrituras, saturados da teologia. Meus irmãos, nós não podemos pensar assim ou agir dessa forma, porque saturados da teologia nunca estaremos, porque a teologia é o estudo do nosso Deus, é o estudo da palavra do Senhor nosso Deus, e isso nunca pode encontrar algum lugar em nosso coração. Mas revisitar sim a teologia, revisitar sim as Escrituras, analisar e buscar na palavra do Senhor, deve ser o que move o nosso coração. Aprendendo sim com esses irmãos que estão chegando das igrejas pentecostais e neopentecostais, algumas até que nós consideramos como igrejas não cristãs, heresias, ou seitas, podemos assim mencionar. Devemos parar e olhar que nós temos a melhor teologia bíblica e devemos olhar para isso como um parâmetro para o nosso coração e assim buscarmos com sede da palavra, sede do amor de Deus, sede de conhecer ao Senhor. Devemos perseverar na doutrina dos apóstolos, não podemos abandonar essa teologia, essa perseverança. Temos a Bíblia, temos aqui a palavra que nos alimenta e que move o nosso coração. A Bíblia mostra o evangelho que os apóstolos ensinavam no passado. Nós não temos mais apóstolos em nosso meio, porque um dos parâmetros para ser apóstolo é ter visto Cristo pessoalmente. Não existe mais apóstolos hoje em dia. Mas, contudo, contanto, porém, essa teologia dos apóstolos está aqui em nosso meio pela palavra do Senhor. É isso que eles ensinavam, é isso que é ensinado na teologia, e devemos buscar com singeleza de coração e prontidão. No Novo Testamento é ensinado do que os apóstolos ensinavam. Uma igreja bíblica é uma igreja que ensina e que vive as Escrituras todos os dias, amando a palavra. Veja o que diz Tito: apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, buscando o quê? A palavra fiel. A palavra fiel. Conhecer as Escrituras, buscando as Escrituras e amando as Escrituras. Marcas de uma igreja de Atos, da igreja de Atos, em segundo lugar, é viver a comunhão. Viver a comunhão. E ele fala, esse perseveravam, está aqui tanto para a doutrina dos apóstolos, mas tanto para a comunhão. A comunhão. E ele fala assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que nós temos hoje na igreja é um reflexo da comunhão do passado. Assim como a igreja
vive o aspecto da comunhão, e como nós lemos na nossa liturgia, o Salmo 133, ó quão bom e agradável viver unidos os irmãos, o processo da comunhão, sim, é esse de vivermos juntos e convivermos no Senhor. Os crentes do passado também tratavam a outra pessoa, tanto no tempo litúrgico, no momento da liturgia, quanto no caminho, ao encontrar pelas pessoas, do meu irmão. Esse meu irmão. E algumas vezes, e até explicando com o surgimento do peixinho, por exemplo, quando alguém encontrava um outro na estrada, no caminho, ele fazia um risco na areia. Um risco, fazendo um ponto, fazendo uma meia-lua. E o outro, se fosse da fé, o que ele fazia? Ele fazia o risco ao contrário, formando o símbolo do peixe. Cabecinha e rabinho, corpinho e rabinho. Por quê? Porque isso mostrava Cristo. Mostrava Cristo. E aí ele falava, então você é meu irmão. Você é a pessoa que compartilha comigo a mesma fé, o mesmo parâmetro, a mesma dedicação, o mesmo amor. Meus amados, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, e isso nos molda como irmãos, aqueles que compartilham a vida, não temos como ter comunhão com a cabeça da igreja, sem ter comunhão com o corpo da igreja. Para ter comunhão com Cristo, que é o cabeça, eu também tenho que ter comunhão com a igreja, com o corpo. Não dá para, eu quero só Deus, eu só quero Cristo, aonde eu estiver eu vou adorar a Deus, é verdade, não é mentira, mas ter comunhão com Deus é ter comunhão com a sua igreja. Não dá para ter comunhão com Deus, com Cristo, com o noivo da igreja, sem ter comunhão com a igreja. E Hebreus dá uma exortação forte sobre isso. E ele fala assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Alguns sim estão desanimados pós-pandemia, alguns sim estão ainda isolados no mundo. Sim, é verdade. Alguns a gente nem conhece ainda. É verdade, infelizmente. Mas o que nós devemos fazer? Devemos permanecermos firmes na adoração e junto com os irmãos, e exortarmos aqueles que não assim o fazem, para que se aproxime da igreja e do corpo do Senhor Jesus Cristo, para que viva essa comunhão, para que partilhe a sua vida conosco, e nós compartilharmos a nossa vida com eles. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também vos perdoai. Como que eu posso ter queixa do outro se eu não vivo com o outro? Como que eu posso perdoar o outro se eu não estou do lado dele? Meus amados, é o processo do conviver. Do conviver. O seminarista hoje pela manhã falou algo importante, né? Que o número de pessoas que se separaram na pandemia foi alto porque começaram a conviver juntos no mesmo lar, na mesma casa, e começaram a brigar. Estavam longe, não brigavam porque estavam longe. Só que ele esqueceu também uma outra parte, né? O número de filhos na pandemia aumentou substancialmente. Home office, dois em home office, pronto. Filhos, e filhos, e filhos, e filhos surgiram no meio da pandemia. Meus amados, o importante é nós olharmos e vermos que o Senhor nos chama para convivermos juntos, para viver o processo de comunhão. E aqui na comunhão vamos nos alegrar e viver. Na igreja de Atos, nós vimos que eles estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Só temos comunhão com os salvos, sim.
Só temos comunhão com os que estão juntos de nós, o que vivem diariamente conosco em nossa igreja, em nosso convívio diário. Marcas da igreja de Atos, em terceiro lugar, quero falar sobre a adoração. Adoração. E aqui a adoração é no texto de Atos 2:42, no partir do pão e nas orações. No partir do pão e nas orações. A ceia do Senhor e a oração. A ceia do Senhor também é um ato litúrgico. Fazemos isso na onde? No culto. Fazemos isso no culto. E quem levou ceia comigo já a algum enfermo, há um pequeno culto lá, um momento litúrgico lá, quando eu levo a ceia, e muitas vezes cantando algum hino ou coisa semelhante, fazendo orações. Porque somos ligados e fortalecidos no Senhor, e com os irmãos também através dessa comunhão do partir do pão. A ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, que nós vemos todos os domingos da Santa Ceia, ele fala assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. E a ordem aqui é dada para o povo de Deus, para os seus, não é apenas eu para mim mesmo. Jesus pediu para ser lembrado pelo a sua morte e a sua ressurreição. Faça isso em memória de mim. Faça isso em memória de mim. Olha que interessante, Jesus não pediu para ser lembrado pelos milagres. Jesus não pediu para faça um rito, faça um momento no culto para lembrar que eu ressuscitei Lázaro. Faça um momento no culto para lembrar que eu curei uma mulher com hemorragia. Faça um momento no culto para lembrar que eu curei um paralítico de nascença. Faça um momento no culto para lembrar que eu sou o Deus de milagre. Não, Jesus não falou isso. Mas Ele falou o quê? Faça um momento no culto para lembrar que vocês são um comigo e eu sou um com vocês. E vocês todos são um para a glória do Senhor Jesus. O ato do amor, do sacrifício de Cristo Jesus é lembrado na ceia. Por quê? Porque isso é um processo de unidade. Unidade no amor e na graça. Mas ele fala também das orações. E aí Marcos fala justamente sobre esse processo. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. A minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Quer ver só como isso na prática é? Quando alguém fica sabendo que você é crente, que você vai à igreja, alguém não chegou para você e falou assim: você vai na igreja? Vou, estou indo na igreja tal dia, tal dia. Ou você ora por mim lá na igreja? Você ora por mim, coloca o meu nome na oração lá, porque eu estou passando por uma fase assim. E você fala assim: não, eu vou colocar em oração lá. Nós temos um grupo da igreja no WhatsApp, que é um grupo de oração, que eu vou colocar lá e Deus vai ouvir nossas orações de alguma forma. Por quê? Porque a minha casa será conhecida como casa de oração. Casa de oração. Meus amados, somos chamados para viver essa comunhão, essa adoração com a oração. E por último, eu quero encerrar, concluindo nossa mensagem essa noite, falar sobre a evangelização. Versículo 47. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Uma igreja viva anuncia a mensagem daquele que está vivo e reina sobre todas as coisas. Uma igreja morta não anuncia nada, não vive nada, não ama nada, não adora nada, mas vive apenas a sua morte e a sua tristeza. Mas uma igreja viva anuncia sim aquele que vive e reina. Porquanto se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive e assentado à direita de Deus.
Buscai as coisas lá do alto, anunciai a salvação lá do alto, mostrai a salvação lá do alto, mostrai o reino dos céus lá do alto. Porque o reino do alto e as coisas do alto são muito melhores e superiores do que essas coisas. Meus amados, talvez você tenha chegado ao Evangelho por causa de algumas necessidades terrenas. E aí a gente fala assim, o peixe é fisgado por causa da minhoca, ou do arroz, ou de alguma coisa que atrai a sua atenção naquele anzol, da massinha, alguma coisa assim. Mas Deus também usa essas coisas para nos mostrar que Ele é Deus, e que Ele salva o pecador, e que Ele muda corações que estão em aflição e dores. Mas o que nós não podemos esquecer, que o Senhor Jesus salvou no passado e salva hoje. É Ele que transforma corações e vidas. É Ele que muda o sentido e a razão da nossa vida, para que possamos olhar para o Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo, e ver assim como Ele salvou no passado, Ele continua salvando hoje. E chamando os seus para fazer parte dessa igreja. Dessa mesma igreja que foi lá de Atos e a igreja de hoje, que perseveram na palavra, que busca a palavra do Senhor nosso Deus, que vive essa comunhão com os irmãos, e que vive essa adoração no partir do pão e nas orações, levando e anunciando a verdade de salvação a tempo e a fora de tempo. Somos nós, é eu e você, aqueles que foram salvos, são chamados para levar essa salvação todos os dias, todo o tempo, porque dia a dia o Senhor vai salvando e vai acrescentando os que são salvos na sua igreja. E essa salvação vem através da minha vida e da sua. Somos nós que somos os embaixadores desse tempo. Somos nós que somos os missionários dessa terra. Somos nós que somos os enviados para anunciar essa verdade, esse grande amor. Então levante a cabeça, fale de Cristo, anuncie Cristo, viva Cristo. Mas se você não tem Cristo, olhe para Cristo. Olhe para aquele que pode salvar a tua alma do inferno. Olhe para Cristo, aquele que pode e que salva. Porque todos pecaram e todos carecem da graça do Senhor Jesus Cristo. E quando nós conhecemos e reconhecemos sua grandeza em nossa vida, nós nos dobramos diante dele, entregamos nossa vida nas suas mãos, para a glória dele mesmo. Gostaria que você baixasse sua cabeça mais uma vez nessa noite, colocasse o teu coração diante do Senhor. Talvez você possa falar assim, pastor, mas essa igreja de Atos era muito boa. É, verdade. Mas nós estamos rumo a ela, né? Cada dia, cada momento. Clame ao Senhor. Papai, eu quero adorar mais o teu nome, eu quero viver mais a comunhão, eu quero estar mais na tua presença e na presença da sua igreja. Eu quero adorar mais o teu nome, participar desse partir do pão, das orações. Quero participar nesse processo de evangelização, ser instrumento nas suas mãos. Amém, glória a Deus. Mas eu também quero falar com você que não tem Jesus Cristo ainda. Quero falar com você que ainda não tem certeza da sua salvação. Quero falar que o Senhor Jesus salva o perdido e o pecador. E que se Ele tocar no teu coração, não resista. Chegue na presença do Senhor. Porque é Ele que pode estar te chamando nessa noite para a sua presença, para o seu grande amor. É o Senhor que salva, é Ele que nos predestinou antes da fundação do mundo. É Ele, é por meio dEle, é pela graça dEle. Mas você pode estar sendo chamado hoje para fazer parte dessa grande família, da família do povo de Deus. Se dobre na presença do Senhor. Fale, Pai, eu reconheço que eu sou pecador, reconheço que eu sou falho e que eu preciso do Senhor a todo instante. E em nome do Senhor Jesus, que você venha reconhecer Ele como Deus da sua vida, que você venha nascer de novo para a glória do Senhor. Confesse o Senhor Jesus como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, se você ainda não fez.
Hoje é o dia da salvação para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Ó Pai, nós somos tão pequenos, ó Deus, somos tão falhos, somos aqueles que são pecadores, que ainda vivem com a dor do pecado nas suas vidas. Nos ajuda, Pai, como igreja, como povo de Deus, a viver, ó Pai, a igreja de hoje, que é a Igreja Presbiteriana Maranata de Santo André, seja cada dia mais transformada e remida pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Que nós venhamos amar cada dia mais a Tua palavra, amar a Tua doutrina, a doutrina bíblica verdadeira. Que nós venhamos amar, ó Pai, estar na Tua presença, unidos com os irmãos, com aqui da igreja. Não permita, ó Pai, que nós venhamos a desanimar, a enfraquecer na comunhão, a ficar mais preocupado com o mundo e com as coisas do mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós, nos auxilia, Pai, nesse processo de vida e de comunhão, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, no processo de adoração ao Teu nome, que nós venhamos buscar o Senhor, ó Pai, e clamar o Teu nome sempre, Pai, como igreja reunida, Pai. Deus, mas que em nome do Senhor Jesus, se alguém ainda aqui não Te conhece, peço, Pai, que o Senhor venha tocar e salvar o perdido, aquele que não fez um compromisso com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja batendo nos corações, entrando, Pai, nas almas, e convencendo o pecado do juízo da justiça, e salvando o pecador, Pai. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.